E aí, dono de drogaria, como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Bora para mais um vídeo. Vamos estudar. Dono de drogaria tem que estudar, tá bom? Eu costumo dizer que quando o dono se desenvolve, a empresa, a farmácia cresce, né? Uma coisa que sempre me acompanhou durante toda a minha trajetória aqui na drogaria sempre foi os estudos, né? Nunca parei de estudar. Lá, quando eu comecei, fiz a faculdade de farmácia, depois me tornei dono de farmácia, um ano depois que eu me formei. Já fui direto fazer uma pós-graduação em administração de empresas, depois me pós-graduei de novo em farmácia clínica, enfim. E depois disso, ainda continuo até hoje lendo bastante, estudando, fazendo bastante curso, né? Treinamento. Bom, essa questão da capacitação me acompanha muito, tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda nesse canal, valorize o trabalho, pô. Estou aqui compartilhando o meu conhecimento aqui, as horas e horas de leitura e de estudo que eu faço, né? Mais toda a minha experiência já aí com mais de 16 anos como dono de farmácia. E eu estou aqui compartilhando com você de graça aqui no YouTube. Então se inscreve, deixa aqui um comentário também apoiando o meu trabalho. Se você gosta dos meus vídeos, deixa aqui, isso aqui incentiva quem está gravando. Pô, o pessoal está gostando, vou fazer mais, tá bom? Deixa aqui um comentário, compartilha também aí com seus amigos que são donos de farmácia, beleza? No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre conceitos financeiros, alguns conceitos financeiros simples e básicos, mas que muita gente ainda tem dúvida, tá? E para me ajudar nisso, eu vou compartilhar minha tela aqui, quer ver? Que eu acho que vai ficar melhor, vai ficar bacana demais. Olha só, vou compartilhar aqui e a gente vai acompanhar isso daqui bonitão. Ah, coisa linda, ó. Conceitos financeiros. Deixa eu abrir aqui minha imagem, acho que vai ficar maior para vocês aí no vídeo. Eu acho, né? Depois eu vou ver se isso funciona ou se eu só estou pagando mico aqui. Não, 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 beleza. Ó, então a ideia minha aqui hoje é trazer para vocês um pouco de algumas explicações sobre os principais conceitos financeiros que muita gente tem dúvida. Por exemplo, faturamento bruto versus faturamento líquido, tá? O que eu vou explicar nesse vídeo, ó. O que mais que eu posso explicar aqui? Despesa fixa versus despesa variável. Tirar todas as dúvidas sobre isso. O que mais? Ó, conceito simples, lucro bruto versus lucro líquido. Qual outro conceito que eu posso explicar aqui? Margem de contribuição, tudo de uma forma bem simples que até criança entende, tá bom? Meus vídeos aqui são no improviso, tá? Não tem roteiro, não tem nada anotado, tem nada. Eu ligo a câmera aqui, começo a falar, bebo água no meio do vídeo, começo a tossir se precisar, espirro e não edito o vídeo, tá? Não mexo com isso. É nós dois aqui, ó, ao vivo, batendo papo, como se a gente estivesse aqui na minha sala, no meu escritório, aqui na farmácia. Tem edição nenhuma, não. Se eu precisar de pausar o vídeo aqui, eu pauso também. Minha super caneca do sal de fruta. Ah, sal de fruta Eno. Ó, super caneca. Vamos lá. Super copo, né? Margem de contribuição é um conceito muito importante que você precisa saber. E você precisa saber também o conceito do ponto de equilíbrio. Isso aqui é importantíssimo. Ó, nesse videozinho rápido aqui, pô, eu explicar isso aqui para você rapidão, isso aqui vai ser demais. Então vamos lá. Vamos começar aqui com faturamento bruto versus faturamento líquido. Qual é a diferença de faturamento bruto versus faturamento líquido? Vou pôr o conceito, ó. Faturamento bruto é o seguinte, ó, faturamento bruto. Acho que eu vou pôr aqui assim, ó, agora, já que eu já fiz aqui o X, vou colocar aqui para eu escrever aqui para facilitar para você, ó. Faturamento bruto é quanto a farmácia teria, se não tivesse dado desconto. Isso aqui é faturamento bruto.
quanto a sua farmácia teria vendido se ela não tivesse dado desconto. Então, isso é o que a gente chama de faturamento bruto. Imagina se a gente hoje conseguisse vender todos os medicamentos sem dar desconto, em genérico e similar, já pensou? Sem dar desconto nenhum, vender tudo no PMC? Que maravilha, né? Igual o povo lá das antigas, dono de farmácia, que enriqueceram com farmácia, mesmo tendo uma farmácia só, né, lá no interior. O pai da gente, meu pai, falava que ia na farmácia e deixava o salário todo na farmácia, de tão caro que eram os medicamentos. Hoje tem medicamento de uso contínuo para pressão sendo vendido a R$ 1,99, né? É brincadeira, né? Novos tempos. Mas então, olha só, faturamento bruto é isso. Quanto a farmácia teria vendido se não tivesse dado desconto. Então, na verdade, faturamento bruto, ele é o quê? Ele é uma ilusão. Ó, é uma ilusão. É ilusão, ó. É uma coisa que não existe. Na verdade, não existe, porque é algo que eu teria vendido se eu tivesse vendido sem dar desconto nenhum. Mas na prática a gente dá desconto. E aí, aquele valor que você realmente vende, que é o valor que o cliente paga, que o cliente passa o cartão, que o cliente paga em dinheiro, é o faturamento o quê? Líquido. Faturamento líquido é o quê? O valor efetivamente pago pelo cliente. É isso aí. Faturamento líquido. Então, se você somar tudo que os clientes pagaram durante o mês, você tem o quê? Faturamento líquido. Então, a diferença entre o faturamento bruto e o faturamento líquido é o quê? É o desconto que você concede, né? Então, ó, você tem aqui o faturamento bruto, se você não teria dado desconto nenhum, aí você coloca um desconto, ó, deu um desconto, né? Que está cada vez mais alto nessa guerra de preços que as farmácias estão travando. Você coloca aqui um desconto para o cliente, desconto para o cliente. E aí você chega, então, no faturamento líquido. Então, o que interessa para a gente, na verdade, quando a gente vai falar de finanças, quando você vai fazer uma gestão financeira da farmácia, por exemplo, preencher uma DRE, uma demonstração dos resultados do exercício, né? Que é o principal relatório financeiro de uma farmácia, de uma empresa, de um modo geral. Inclusive, eu explico isso em detalhes no meu curso sobre finanças, né? Tem um curso sobre finanças, onde eu explico isso em detalhes. Vou até deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Um cursinho bem simples, rápido, com 10 aulas, assim, simples, igual essa que eu estou falando aqui, mas onde eu te explico claramente tudo que você precisa fazer e saber sobre finanças de drogaria, para você andar com a sua drogaria aí redondinha, financeiro dela todo ajustadinho, e o preço do curso é só simbólico, é quase de graça, tá? Continuemos, continuemos. O que interessa para a gente é isso aqui, ó, faturamento líquido. Isso aqui é só uma ilusão de ótica, isso aqui em cima, que isso não existe. A única importância de você conhecer o faturamento bruto é para você saber o tanto de desconto que você está dando. Que às vezes você pode estar dando desconto demais, né? Aí você consegue ver o desconto que você está dando na sua farmácia, tá bom? Mas o que interessa para a gente, financeiramente falando, é o faturamento líquido, é o valor efetivamente pago pelo cliente. Muito bem. Próximo conceito financeiro importante. Próximo conceito financeiro importante. Despesa fixa. O que é despesa fixa? Despesa fixa é aquela que não possui relação de proporcionalidade com o faturamento, tá? Será que complicou? Não, complicou nada, tá? É simples. O que é despesa fixa? É aquela que não possui uma relação de proporcionalidade com o faturamento, ou seja, não importa se a minha farmácia vai faturar muito no mês que vem ou vai faturar pouco. A despesa fixa, ela não muda. Então, um exemplo, o aluguel. Se no mês que vem a minha farmácia faturar mais do que neste mês atual, eu não vou pagar mais aluguel por isso. O aluguel continua o mesmo valor, então isso é uma despesa fixa, tá? Então, para você não fazer confusão, toda vez que você ficar em dúvida assim, ó,
Isso é uma despesa fixa ou é uma despesa variável? Você vai se perguntar assim, ó, se eu faturar mais, esta despesa aumenta automaticamente e obrigatoriamente? Se a resposta for não, então é uma despesa fixa. E se a resposta for sim? Se a resposta for sim, é uma despesa variável. Ó, despesa variável, o quê? Aquela que possui relação direta de proporcionalidade com o faturamento. Relação direta. Por que relação direta? Se o faturamento aumenta, ela também aumenta. Porque se ela diminuísse à medida que o faturamento aumentasse, né, seria uma relação inversa. Mas nesse caso, não. Ela é uma relação direta. Então, vamos me dar um exemplo, Wendel? Me dê exemplos. Aqui, ó, aqui eu coloquei, ó, exemplo na despesa fixa. Despesa fixa, exemplo. Aluguel, contador, salário fixo dos funcionários, ok? Pro labore do dono, água, luz, telefone, internet. E por aí vai. E por aí vai. Pro labore. E por aí vai. Entendeu? E por aí vai. Contas que não interessa. Eu deixo minhas lâmpadas tudo ligadas aqui dentro da farmácia. Então, se mês que vem a farmácia não vender nada, a conta de luz vai vir cara do mesmo jeito, porque eu deixo as luzes ligadas o dia inteiro, todas as lâmpadas, a farmácia ficar bem iluminada, ou seja, não depende do faturamento. Não depende. A conta de internet não depende. Despesa fixa. Despesas variáveis. Despesas variáveis. Ó, despesas variáveis. Exemplo. Coisas que têm relação direta com o faturamento. Exemplo. Imposto. Imposto sobre as vendas, que é o caso, por exemplo, do Simples Nacional. Quanto mais você vende, mais imposto você paga, exceto aqueles que não passa nada na impressora fiscal e aquele lá pode vender, 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 que não paga imposto, né? Tá? Mas, de um modo geral, quanto mais você vende, obrigatoriamente você paga mais imposto. Então, imposto sobre as vendas é o quê? Despesa variável. Comissão dos vendedores. Você paga comissão? Deveria pagar. É uma despesa variável, porque quanto mais eles vendem, maior é a comissão dele. E a comissão dele é uma despesa para a empresa, então é despesa variável. O que mais? Taxa do cartão de crédito. Quanto mais você vende no cartão, mais taxa você paga para a Redcard ou para a Cielo. É uma despesa variável. Agora, o aluguel da máquina de cartão, ó, aluguel da máquina de cartão é despesa fixa, porque ele não varia pelo faturamento, entende? Ele não varia, continua o mesmo, o aluguel. Agora, a taxa não, o tanto, aqui não é o percentual da taxa, é o valor que você paga para a operadora de cartão. Quanto mais você vende no cartão, mais você paga para ela também, né? Na mesma proporção, mas mais você paga. Se você faturou 100 mil e pagou 2 mil para a Redcard, no mês que vem, se você faturar 200 mil, com certeza você vai pagar, passar mais cartão, o valor que a Redcard vai receber vai ser maior também, né? Ó, bobina da impressora fiscal é uma despesa variável. Quanto mais você vende, mais cupom fiscal você emite. Aquela bobina ali, vai sendo consumida de acordo com o faturamento. Sacolas para embalar os produtos vendidos. Despesa variável. Se eu passar o mês inteiro sem vender nada, eu não gasto nenhuma sacolinha, porque eu não vendi nada. Se eu vendo o mês todo, eu vou gastando sacolinhas, né, para embalar os produtos. Despesa variável, beleza? Ficou claro, né? Ó, isso aqui até criança entende. É fácil demais, né? Muito simples entender isso daqui. Caminhando aqui, ó,
Lucro bruto versus lucro líquido. O que é lucro bruto? Lucro bruto. Lucro bruto vai ser igual a uma despesa variável que eu esqueci de colocar aqui, que é fundamental, é o CMV. CMV, que é o quê? Que é o quê? CMV? Custo da mercadoria vendida. Cada mercadoria que você vende tem um custo, né? Você pagou, né? Você não pagou por essa mercadoria? CMV é uma despesa variável, tá bom? E aí é importante ter esse conceito aqui, porque ele vai ser importante para o lucro bruto. Lucro bruto é faturamento líquido menos despesas variáveis. Então, olha só, quando você pegar o valor que você vendeu, que você faturou, por exemplo, lá o Windows, eu vendi 100 mil, tá? Subtrai todas as despesas variáveis. Imagine que as despesas variáveis foram 70 mil. Então, o lucro bruto vai ser igual ao quê? 30 mil, que é faturamento líquido menos despesas variáveis. E aí, com esse valor, o lucro bruto é o quê? Ó? O lucro bruto é o dinheiro que será utilizado para pagar as despesas fixas. Então, olha só, no momento em que você apurou o lucro bruto, ou seja, eu vendi tanto, as despesas variáveis foram tanto, sobrou um valor aqui, exemplo, 30 mil. É com esse valor que você vai pagar todas as outras despesas fixas, as outras despesas salário dos funcionários, aluguel, telefone, tudo isso daqui, ó. Então, daí a importância de você apurar o lucro bruto. É com o lucro bruto que você vai tirar o seu salário, que vendi, paguei a mercadoria que eu vendi, paguei as despesas variáveis, e agora o que sobrou? O que sobrou é o lucro bruto, e com ele que eu vou pagar o quê? As despesas fixas. Beleza? E o lucro líquido, Wendel? Lucro líquido é lucro líquido. Lucro líquido é igual, ó. Aí sobrou o lucro bruto, eu paguei as despesas fixas, o que é que sobrou embaixo? O lucro líquido. Então, o lucro líquido é, ó, lucro bruto menos despesas fixas. Peguei aquele lucro bruto lá, paguei todas as despesas fixas, eu sobrou o quê? Lucro líquido. Lucro líquido. Aí é o quanto que a sua empresa está dando realmente de lucro. Está dando lucro ou está dando prejuízo? Hoje em dia, o padrão de lucratividade de pequenas farmácias é em torno de 8%, 9%, 10%. Depende. Depende do perfil de venda. Você vende muito genérico, muito similar, depende do seu prolabore, né? Porque tudo isso aqui impacta no lucro, ó. Seu CMV, tudo que está aqui para cima impacta no lucro. Tudo que isso aqui que você paga, o aluguel, o contador, tudo isso aqui impacta no lucro líquido. Então, quanto maiores forem essas despesas aqui, ó, menor vai ser seu lucro líquido. Então, lucro líquido é igual a lucro bruto menos despesas fixas. Bom? Agora, dois conceitos importantíssimos para fechar, tá bom? Primeiro, margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é do que o lucro bruto dividido pelo faturamento líquido, tá? Eu vou pôr entre parênteses, né? Porque eu conheço a matemática para o negócio ficar bonitinho, ó. Você pega o lucro bruto, que você já aprendeu aqui a apurar, divide pelo faturamento líquido, que é o valor efetivamente pago pelo cliente, né? Efetivamente pago. E aí você multiplica esse resultado por 100. Então, na verdade, o lucro, a margem de contribuição é o percentual do lucro bruto em relação ao faturamento. Então, lembra daquele exemplo que eu dei? Ó? Você vendeu 100 mil, pagou 70 mil de despesa variável, sobrou 30 mil de lucro bruto. Então, em termos percentuais, esse lucro bruto é 30% do faturamento. Isso a gente chama de margem de contribuição. Significa que de cada 100 mil que você vende, ou de cada 100 reais que você vende, o que acontece? Sobra um valor que vai contribuir para pagar as despesas fixas de 30%. Por isso que chama margem de contribuição. De cada 100 reais que eu vendo, 70 é para pagar os custos da própria operação ali da venda.
a sacolinha, a impressora fiscal, a comissão do funcionário, o custo da mercadoria que eu estou vendendo. Aí sobra, quanto que sobra agora para eu pagar realmente as despesas fixas do negócio? Exemplo, sobrou 30 mil, 30% do faturamento. Isso é a margem de contribuição. Margem de contribuição, tá? É muito importante você saber a margem de contribuição para você calcular esse último indicador aqui, que é um indicador fantástico, que é o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quanto a empresa precisa vender para pagar todas as despesas, tá? Todas as despesas aí aqui entra ó, tanto fixas mais variáveis, ok? Tudo, tudo. Quanto a empresa precisa vender para pagar todas as despesas fixas e variáveis, né? Ó, e gerar lucro líquido zero, porque esse aqui é o ponto de empate. Eu quero saber o seguinte, tá? Qual que é o valor mínimo que a minha farmácia, Windows, precisa vender para dar conta de pagar as despesas? Não precisa sobrar nada. Eu preciso só saber quanto que é o mínimo, porque é a partir desse valor que eu começar a vender, aí eu vou ter lucro, mas eu preciso saber qual que é o mínimo que eu preciso vender para não ficar no negativo, entende? Esse mínimo se chama ponto de equilíbrio. E como que a gente calcula ele, o ponto de equilíbrio? Você já aprendeu a olhar isso tudo aqui para cima, então vai ser simples. Você vai pegar despesas fixas, ó, despesas fixas, vai pegar o total despesa fixa total, vou colocar aqui, ó. Deixa eu melhorar isso aqui, já que mudou de página, ó. Vamos lá, ó, vamos lá. Como calcular o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio. Como calcular? Você vai pegar despesa fixa total e vai dividir pelo quê? Margem de contribuição. Ah, que beleza. Tudo conectou agora, tá vendo? Por isso que é importante você aprender aqui a calcular a margem de contribuição bonitinho. Então, como que você calcula o ponto de equilíbrio? Você pega todas as despesas fixas, você já aprendeu a calcular aqui a margem de contribuição, você vai divide pela margem de contribuição. Aí aqui você vai ver quanto que o mínimo que essa farmácia precisa vender para ela se pagar, entendeu? Para ela se pagar. Eu estou querendo montar uma farmácia nova. Ó, o pessoal está me cobrando um aluguel lá de 20 mil de aluguel, certo? Quanto que essa farmácia precisa vender para ela se pagar? Você vai fazer uma estimativa de quais seriam as despesas fixas dessa farmácia. Começa a somar tudo. Ah, tá, eu vou pagar 20 mil de aluguel, quero tirar um salário lá de 10 mil, tá? Vou começar ali, exemplo, vou começar com uma equipe de 10 pessoas, um exemplo, de 10 funcionários, vou ter um custo de folha de pagamento em torno de tanto, você vai fazer essa estimativa. Vou pagar de contador, de água, de luz, soma tudo que é despesa fixa, soma tudo. Somou? Somou. Então você vai chegar à despesa fixa total. Você vai dividir pela margem de contribuição. Ainda eu não sei ainda qual que é a margem de contribuição. Pode fazer uma estimativa padrão do mercado de 30%, tá bom? Margem de contribuição, 30% é um valor padrão de mercado. Então, você divide despesa fixa total pela margem de contribuição, que é 30%, que no caso aí seria 0,3, né? 0,3 é igual a 30%. Você vai chegar no ponto de equilíbrio, ou seja, você vai saber quanto essa empresa precisa vender para ela se pagar, beleza? A partir daí, ela começa a gerar lucro líquido, começa a sobrar dinheiro para você. Beleza, pessoal? Olha só, eu acho que foi uma boa aula, viu? Não sei se vocês gostaram, mas eu fiz aqui com bastante clareza, ó, com calma, tá? Acho que ficou bem interessante isso aqui. O Wendel, eu quero saber mais. Tá bom, faz o meu curso de finanças, cursinho rápido, igual esse meu aqui, ó, aulas curtas, onde eu explico isso com muito mais clareza. Aí explico sobre DRE, sobre demonstração de fluxo de caixa, falo sobre tudo que você precisa sobre remuneração de funcionário. Eu acho que eu falo sobre metas também lá.
Falo sobre CMV, explico tudo que você precisa saber para dominar as finanças da sua drogaria, tá bom? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do curso. Muito bom esse curso, simples, vai te ensinar demais. E se você quiser a minha ajuda pessoal para melhorar sua farmácia, eu te ajudando aí como se fosse seu sócio, realmente assim, sabe? A gente conversando todo dia, se for preciso, programa de mentoria. Venha participar do meu programa de mentoria. Minha farmácia, minha felicidade. Estamos com lista de espera. Vou deixar o link aqui também para você se informar como que funciona. Você preenche o formulário e você entra na lista. Quando abrir vagas, a minha sócia, a Karine Andrade, vai te chamar no WhatsApp para você vir participar conosco, tá bom? Vamos juntos construir farmácias muito bem-sucedidas e que sejam fonte de felicidade na nossa vida. Te desejo muito sucesso, conte comigo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!